O Ministério de Arrependimento e Santidade apresenta a mensagem de hoje, expondo a apostasia na igreja. Se você anseia por entrar no glorioso reino de Deus, então ele está dizendo, tenha certeza de que você se livre da apostasia, porque não tem lugar, eles perderam o lugar, não tem lugar. Aquele que entrou em apostasia não tem lugar, perdeu seu lugar. A apostasia não terá lugar no glorioso reino de Deus. Aquele que entrou em apostasia perdeu seu lugar no céu, no glorioso reino de Deus. Hoje eu quero falar sobre a apostasia na igreja. Apostasia na igreja. A razão pela qual eu estou ensinando sobre apostasia é porque é um fenômeno muito importante hoje na igreja. Você vai descobrir que entre as profecias que descrevem este tempo, definem este tempo, as profecias que Jesus, o Senhor, nos deu sobre os sinais antes da sua vinda. Você descobre que a apostasia era um daqueles sinais, certo? E ele disse que nos dias antes da sua vinda, haverá uma grande apostasia devorando a igreja. Se você olhar para a Bíblia, a forma como a Bíblia descreve a linha do tempo profético, você encontra duas coisas. Você encontra apostasia ou avivamento. Ou apostasia ou avivamento. Porque algumas vezes eu desejaria tanto que este avivamento limpasse a apostasia, certo? Mas quando eu leio a Bíblia, eu descubro que estes são alguns dos dois sinais que foram muito bem, eloquentemente posicionados para definir este tempo. Aleluia! Então, eu também descobri mais tarde que você pode ter uma ou a outra dentro da igreja. Quero dizer, desolação ou avivamento. Em outras palavras, ele fala a respeito da grande apostasia e então, ao mesmo tempo, ele fala a respeito do grande derramar da glória. Se você certamente souber o que é apostasia, então você vai temê-la. Agora, número 1, na nossa introdução, hoje, os cristãos que creem na Bíblia estão sendo confrontados com a perturbadora realidade dentro da igreja. É daqui que eu quero começar. Que hoje, quando você sair lá fora, você vai descobrir que os crentes que creem na Bíblia, aqueles que acreditam na palavra, eles estão repentinamente no processo da sua adoração, repentinamente eles dão de cara com uma realidade muito perturbadora. Dentro da igreja. Dentro, eu estou falando dentro da igreja, certo? Número 2. Parece que o diabo atreveu-se a entrar dentro da casa do Senhor e tem permanecido lá virtualmente sem nenhuma repreensão. O diabo, de alguma forma, parece ter entrado dentro da igreja. Eu estou falando a respeito da igreja de Cristo. E por alguma razão, uma razão ou outra, de alguma forma, parece que ele foi deixado lá totalmente sem repreensão, à vontade. Aleluia! Porque eu fortemente creio que a razão pela qual ele não está operando com esta impunidade aqui é porque aqui ele é constantemente repreendido. Então isso é importante. E a razão pela qual você vê o pecado lá fora, as mulheres estão andando em nudez nas igrejas, é porque ninguém jamais se importou em repreendê-las. Porque o que é fundamental aí é que as pessoas vêm à igreja porque eles querem ir para o céu, certo? Então, se você ajudá-las, elas vão sempre obedecer. O número 3, então, é o engano. Então, quando você olha para a apostasia, ele diz, o engano parece ser a ferramenta favorita, ou o engano parece ser a ferramenta mais valiosa que o inimigo escolheu para usar,
para poder atingir os cristãos que creem na Bíblia. Não estou falando de nenhum outro tipo de cristão, e somente dos cristãos que creem na Bíblia. Então, em outras palavras, ele está dizendo que no processo desta introdução, também temos que enfatizar que o inimigo parece ter escolhido engano, mentira, como a ferramenta preferida para propagar esta sua agenda na igreja. É como se o Senhor me fizesse vir e ficar aqui e observar a igreja, os acontecimentos na igreja. E ele diz: filho do homem, vai agora e fica lá na porta do templo e observa o que está acontecendo lá. Algumas dessas coisas vamos discutir hoje, certo? Quando ele olhou lá dentro e ele descobriu que eles estavam sentados de costas para o altar e olhando através da porta, focando através da porta para o sol e adorando o sol. E eu fiquei aqui observando e olhando. Essas são as observações que eu encontrei e eu trouxe. E ele diz, o engano é a ferramenta preferida, certo? Então, mais adiante ele diz, parece que o inimigo... Naquela observação, parece que o inimigo, essencialmente, parece ter se vestido com as vestes, mudou as nossas vestes. Ele está dizendo que tudo isso está acontecendo na casa, e quando você olha para o púlpito, parece que está sendo gerado do púlpito, então sendo disseminado por toda a congregação. Isso é tão chave, porque quando você consegue perceber a seriedade da apostasia e das consequências da apostasia, então nunca, jamais você vai entrar em apostasia. Na verdade, você vai combatê-la fortemente, você vai escolher lutar contra a apostasia. Agora, para enfatizar para vocês quão sério é a apostasia, o nosso Senhor Jesus, Ele mesmo, se referiu a este fenômeno. Então, eu quero tocar nisso um pouco para dar um entendimento muito claro e aberto. Um entendimento muito claro de como que o Senhor viu isso e as coisas que Ele disse sobre ela. Então, nós poderemos voltar à nossa cronologia. Então, vamos ao livro de Lucas, capítulo 18, versículos de 7 a 8. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Acaso Ele não trará justiça para eles? Deixe-me continuar. Ele continuará fazendo-os esperar? Em outras palavras, ignorando-os. Aleluia. E ele diz no versículo 8, eu lhes digo, Ele lhes fará justiça. E depressa. Entretanto, quando vier o Filho do Homem, encontrará Ele alguma fé na terra? Esta viúva continuava indo a um rei mau, buscando justiça. Um rei mau. Aquele rei era mau, não tinha nenhum temor do Senhor, e então ele desprezava os seres humanos, as pessoas. Entendem? Então, esta viúva continuava indo até este rei buscando justiça. Por favor, me ajude. Por favor, me ajude. Eu não sei o que era, talvez propriedade. Minha propriedade foi tomada. Olha os meus filhos, olha os meus vizinhos. Injustiça. Por favor, me ajude. Até que em um tempo este rei disse, ok, agora chega. Eu agora farei justiça a esta mulher. E ele ajudou a mulher. Então o Senhor Jesus trouxe isto à sua atenção. Ele estava dizendo, se um rei iníquo, mau, pode trazer justiça para esta pobre mulher, esta pobre viúva, quanto mais o seu Deus. Para os seus amados, ele na verdade ele os chama de os seus eleitos, na verdade ele os chama de os seus escolhidos, significando seus santos, seus justos. Quanto mais Jeová, o justo Deus de Israel, quanto mais justiça fará ele? Então Jesus vai perguntar, por causa disso, porque há toda uma conversa ali. Ele diz, tempo, chegará o tempo. Ele diz, entretanto, quando eu olho para os acontecimentos, certo? Quando eu olho o que acontece nos corações dos homens,
Certamente, 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 quando o Filho do Homem vier, encontrará ainda alguma fé aqui na terra? Entenderam tudo? Eu estou usando isto para definir para vocês o que é apostasia. Que nós vamos ver algumas definições mais profundas. A apostasia é abandonar a fé. A segunda definição diz: apostasia é decair da verdadeira fé. Da verdadeira fé. Agora ele diz verdadeira fé. Aleluia. Então, o próprio Senhor, vendo o que iria acontecer neste tempo, na igreja e no mundo, ele lamentou. Ele disse, uau, com tudo isso, quando eu voltar, será que eu vou encontrar alguém? Vai sobrar alguém com fé aqui ainda? Vai sobrar alguém aqui, hein? Aleluia. Isto deve realmente te ajudar a entender quão sério este fenômeno da apostasia é para o Senhor. A resposta para aquela pergunta é, obviamente, uma negativa. Será que ele achará alguém com fé aqui? Significando ele não encontrará. O próprio Senhor lamentou a apostasia daquele dia. Quando ele viu a inclinação dos corações dos homens, ele clamou por fé na terra nos últimos dias. Quando você olha o fenômeno da apostasia, a forma como ela está se alastrando dentro da igreja de Cristo, no púlpito, no altar de Jeová, então você descobre que o inimigo, o adversário, está usando o seguinte. Olha isso agora. Eu disse, vestimenta, certo? Vestido em roupagem de mentiras. De pé no púlpito, distribuindo, alimentando as pessoas com mentiras, ministrando, certo? Mas olha isto. O adversário, então, vai adiante para estrategicamente criar para si mesmo pastores. Ele vai adiante para discipular para si mesmo pastores. Agora mesmo aqui você já pode ver que o inimigo discipulou para si mesmo pregadores que estão no púlpito e eles são oradores brilhantes. Eles são muito afiados nos seus discursos. Esplêndidos oradores. Quando você os ouve, uau, você realmente compra o produto deles, certo? Se você os ouvir sem prová-los, eles passarão para você como que este sim é de Deus. Ei! Mas eu estou chegando neste ponto, eu só queria mencionar que o diabo está trazendo pessoas vestidas, número 1, como pregadores eloquentes, número 2, mentirosos eloquentes, eu disse oradores brilhantes, número 3, enganadores extraordinários, excelentes enganadores, farsantes, usando os melhores exemplos. Então, se você não os provou, você vai pensar, este é o cara, este cara está certo, eu quero fazer a mesma coisa que ele. Mas quando você olha no livro de Lucas, capítulo 18, que nós acabamos de ver, nós podemos começar do começo, mas do 7 ao 8, então, o que você vê lá é muito claro, que o Senhor está falando a respeito de um período de declínio da fé. Acaso achará o Filho do Homem alguma fé quando ele vier? Aleluia. Isto significa que ele estava fazendo uma projeção para nós. Ele estava nos dizendo que haveria um período de fé em declínio no mundo. Mateus 24, do 12 ao 14. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar firme até o fim será salvo. Então, estou conectando este Mateus 24, do 12 ao 14, eu estou conectando com Lucas 18, que deveria ser do 1 adiante, mas eu li do 7 ao 8. Por que eu estou conectando isto? Porque você vê que o pronunciamento do Senhor a respeito disso, ele falava com eles e profetizando, predizendo sobre esta dispensação, agora onde nós estamos antes da sua vinda. E você o ouve nesta questão quando ele pergunta,
acaso haverá alguma fé quando o Filho do Homem vier? E nós vimos que a resposta é não. Mas a questão maior é esta. Ele anteviu aquela dispensação. E naquela escritura ele estava dizendo, naquele pronunciamento, que aquela dispensação será caracterizada por um declínio da fé. Um declínio da moralidade. E então, quando você agora lê Mateus 24, que realmente define aquele tempo, profetiza daquele tempo, então ele diz, por causa do aumento da iniquidade, aleluia, as pessoas serão enganadas. Agora, nós vemos muito claramente que o Senhor Jesus está ajudando a introduzir este tópico para nós, de Lucas 18, 7 a 8, e agora Mateus 24, do 12 ao 13. Ele agora descreve aquele tempo, que é agora este tempo, as mentiras, o engano que vão devorar dentro da casa. Se você ouvir muito cuidadosamente as declarações do Senhor, haverá alguma fé, entendem? Porque ele agora nos deu um background da viúva, procurando justiça. Então, olha isso agora. Você começa a entender que o Senhor também estava sublinhando o fato de que haveria não apenas um declínio na moralidade, um declínio da fé, como eu disse, mas também perseguição. Perseguição. Então, vamos ler Mateus 25, versículo 5, antes de eu ler outras escrituras nesta introdução. O noivo demorou para chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Mateus 25. Mas nós lemos isto antes, certo? Eu sempre disse que a igreja agora mesmo está em Mateus 25, versículo 5. Eu sempre disse isso, certo? Mas agora, se você olhar muito cuidadosamente, a igreja está em Mateus 25, versículo 5 e 6. Porque o versículo 6 diz, à meia-noite, ouviu-se um grito, significando o anúncio veio. Eu vi as alianças de casamento, eu vi o relógio de Deus, eu já vi a noiva entrar. Ele está dizendo que quando ele falou sobre aquele declínio da fé que está vindo, isto também indica que quando ele voltar, a única coisa que vai importar é a fé em Cristo Jesus. Porque na escritura que nós lemos, ele diz, aqueles que permanecerem firmes e perseverarem e guardarem a sua fé até o fim. Esta é a mensagem lá. Aquele que permanecer firme e perseverar, significando que haverá perseguição. Então agora, Mateus 25, versículo 5, você o ouve dizer isso agora. Ele diz, elas ficaram tontas de sono. E há outras escrituras também onde ele vai dizer que alguém virá e dirá que eu sou o Messias e mentirá para vocês. Então ele viu estas coisas. O Messias viu estas coisas. Ele viu que neste tempo haveria o grande abandono da verdadeira fé. Tiago, capítulo 5, versículos de 8 a 9. Vocês também sejam pacientes e fiquem firmes. Vocês também sejam pacientes e fiquem firmes. A mesma mensagem continua aparecendo, certo? Fiquem firmes e perseverem. Vocês também sejam pacientes e fiquem firmes, porque a vinda do Senhor está próxima. Não se queixem uns contra os outros, ou vocês serão julgados. O juiz já está às portas. Ele ainda está falando a respeito da mesma coisa. Ele está falando a respeito de decair da fé. Mas no processo, você começa a entender que ele está dizendo que há aqueles que permanecem firmes e perseveram. Perseveram até o fim. É isso que eu estou tentando enfatizar. Porque ele pergunta, quando o Filho do Homem vier, será que ele realmente encontrará alguém aqui que ainda permaneceu na fé? E a resposta definitivamente é não. Pela forma como ele perguntou, a resposta tem que ser não. Por quê?
por causa destas coisas. Somente alguns poucos serão capazes de permanecer firmes e perseverar. Ele diz, todos os homens te odiarão por minha causa, mas ele vai para frente e diz, mas aquele que ficar firme até o fim será salvo. Marcos 13:13. Então a mensagem que ele traz é, fique firme. Permaneça firme até o fim. O homem nasceu para adorar. Vamos começar por aí. Todo homem nasceu para quê? Para adorar, significando para ter fé em alguma coisa. O homem foi criado para adorar, para ter fé no Senhor. Mas na ausência, se você apostatar da verdadeira fé, na falta desta fé em Deus, há um vazio que normalmente se perpetua, permanece, sobrevive na alma do homem. Estou falando de homens e mulheres. E aquele vazio exige que você adore pelo menos alguma coisa. Sim, começa a exigir. Não, você tem que ter fé em alguma coisa. Ou você crê no verdadeiro Deus, que é o nosso Senhor Jesus, ou... Olha isso agora. Quando você fecha os seus olhos, então você começa a imaginar. Você agora começa a imaginar algumas coisas. Então você diz, oh, eu posso ver isso ou aquilo. Você começa a imaginar e isso se torna superstição. Então você começa a acreditar em outro. Oh, sim. Ouça isso agora. O que o Senhor está dizendo é isso. Se eles não tiverem em Cristo Jesus o Messias, então eles crerão em outro. E é por isso que nós estamos discutindo a apostasia na igreja. Crer em outro. Então, em casa, leiam 1 Timóteo, do versículo 8 a 13 também. E depois, vocês podem ler Hebreus, capítulo 10, do 35 ao 39. Quando que começou a apostasia? A apostasia começou no céu, quando Satanás desobedeceu a Deus. Vocês me ouvem? Apostasia começou no reino de Deus no céu, quando Satanás, de repente, se revoltou contra o Senhor. E o que transpirou daí em diante permanece como uma lição chocante, como uma advertência para a igreja hoje. Repreende a igreja hoje e adverte a igreja a respeito das feridas da apostasia. A apostasia começou no céu, quando Satanás, o inimigo, se rebelou contra o Senhor. E as consequências deste ato diante do trono de Deus, no reino de Deus, deve permanecer como um alerta eterno para a igreja sobre os perigos da apostasia e, consequentemente, as consequências e a zero tolerância que o céu tem com a apostasia. O livro do Apocalipse, capítulo 12, versículo 7. E houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e os seus anjos revidaram. Um sério confronto, uma séria luta, uma séria batalha foi travada. Isso é para dizer para vocês que toda vez que a apostasia se manifesta, quando ela aparece,
Toda vez que este fenômeno chamado apostasia põe a sua cabeça horrível para fora da igreja e quer se levantar no reino de Deus, os exércitos de Deus, o povo de Deus é convocado para uma batalha feroz. Vocês têm que sustentar uma luta ferrenha até vocês neutralizarem o diabo. Até vocês neutralizarem a ameaça. A palavra é neutralizar, significando acabar totalmente com tudo que poderia fazê-lo entrar novamente. Vocês entenderam onde foi que a igreja errou? Não, esse assunto não é para lidar. Não se preocupe, eu estou lidando com isto. Não se preocupe, deixe comigo, eu vou lidar com isso. E a próxima coisa que você percebe é que a sua mão está ferida. Significando, nós temos que travar uma batalha direta e radical contra a apostasia. No momento exato quando ela se levanta, ele diz, veja, e Satanás com seus anjos revidaram. Uau! Reivindicando o reino de Deus, significando reivindicando direitos. Ele não diz que a batalha foi no inferno ou em qualquer outro lugar. Ele vem para afirmar que a batalha foi dentro do reino de Deus, no centro, onde está o trono de Deus, para reivindicá-lo. Versículo 8. Mas ele não foi forte o suficiente. Nunca! Nunca! Ele não foi forte o suficiente. Tudo bem, ele revidou na luta, porém, ele não foi forte o suficiente. E isso tem que ajudá-los como igreja. Que sempre que a apostasia aparece, não importa quão horrível ela seja, você tem que entender os princípios básicos aqui. Que o diabo não é forte o suficiente. Versículo 8 ele diz, mas ele não foi forte o suficiente, e assim eles perderam o seu lugar no céu. Eu disse, as consequências que resultaram deste tipo de rebelião no reino de Deus, da apostasia se levantando, as consequências disso que nós vamos ver, então ele diz, lançado fora, e vocês viram, eles perderam o seu lugar no céu, então as consequências devem permanecer como uma lição eterna para a igreja. Nunca nem tente, nunca jamais dê ouvidos, simplesmente neutraliza, destrói este relacionamento, este envolvimento e siga em frente. Porque ele diz, não tem lugar no reino de Deus. O grande dragão foi lançado fora, a antiga serpente chamada o diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra e os seus anjos com ele. Isso deve permanecer como uma lição eterna para esta igreja. Porque ele diz, não tem lugar para isso no reino de Deus. É por isso que a missão para a qual ele me enviou foi para repreender o pecado. E cada nação da terra está dizendo, por favor, que o Senhor envie o seu profeta para nos exortar. Por quê? Porque não tem lugar. Agora vocês entendem por que eu vim repreendendo e eu ainda continuo repreendendo como eu comecei ontem? Aleluia! Mas isso é muito maravilhoso, porque então vocês entendem a gravidade da apostasia. As consequências devem ensinar-lhes zero tolerância à apostasia. As consequências, é isso que eu quero dizer. Vamos continuar no versículo 12. Então ouvi uma forte voz do céu que dizia, agora veio a salvação, e o poder, e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo. E ele diz, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, aquele que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. A apostasia, na verdade, começou no céu e assim que começou, foi lançado fora, expulso do céu. Expulso do céu com violência, entendem? E o céu foi purificado da apostasia.
Se você alguma vez aspirou a entrar no reino de Deus, no glorioso reino de Deus, então ele diz: certifique-se de que você esteja livre da apostasia, porque está escrito, não tem lugar, eles perderam lugar. Aquele que fez isso não tem lugar no glorioso reino de Deus. O segundo lugar, o próximo lugar onde a apostasia apareceu, foi no Jardim do Éden. No Jardim do Éden. Todos nós nos lembramos o que aconteceu lá, certo? Então ele está dizendo, a apostasia, na verdade, ressurgiu no Jardim do Éden, quando Eva errou ao acolher palavras satânicas. Ela errou, ela cometeu um grande erro. E é claro que isso trouxe todas as consequências, a morte entrou e tudo mais. Gênesis 3, 4, 5. Certamente não morrereis, disse a serpente à mulher. Estas são as palavras satânicas, hein? Porque Deus sabe que no dia em que dela comerdes, os vossos olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que o fruto da árvore era bom para comer e agradável aos olhos, significando que o primeiro pecado, o lugar por onde ele entrou foi por cobiça. Cobiça dos olhos. A cobiça dos olhos. E a árvore era também desejável para dar entendimento. Ela tomou do seu fruto e comeu. E também deu ao seu marido, que estava com ela. E ele comeu. Vocês viram o começo da apostasia? Então, isto aconteceu no jardim. Então, quando Satanás foi expulso do céu, então toda a corrupção novamente se levantou no Éden. E neste ministério, eu falei muito claramente com Enoque, a respeito de Enoque, o evangelho de Enoque, certo? E eu disse que o Senhor usou Enoque para fazer um reset, para reenfatizar, reestabelecer que o plano original, o plano A no Jardim do Éden deveria funcionar. Em outras palavras, funciona, porque é o plano de Deus que enquanto Adão e Eva andassem em justiça e obediência nele, com ele. É por isso que Gênesis 3:8, na viração do dia, você ouve os passos do Senhor. Eles ouviram o Senhor, os passos dele andando. Deus estava andando com eles na viração do dia. Deus andava com eles quando eles não eram desobedientes. Então, o Senhor tensionava que enquanto o homem andasse em retidão no caminho da justiça, então a morte não fazia parte. A morte não tinha lugar no plano original de Deus. Mas quando o homem caiu, então a morte veio a apostasia, e então a morte veio. Então vocês estão começando a entender que as consequências da apostasia é morte. A apostasia não é uma brincadeira. Então, isto que vocês veem, que alguém vem à igreja e mente, isto não é uma brincadeira. Isto mata. As consequências do pecado é morte. Isso que vocês veem alguém que vem na igreja usando minissaia, cruzando as pernas assim na frente dos pastores assim, isto não é uma brincadeira. As consequências daquela queda é morte. Eles vestem os seus filhos com roupas agarradinhas, apertadas desde pequenas, minissaias. Estas coisas que eles fazem com seus filhos, a consequência é morte. Quando o plano A falhou, então você vê que Deus usou Enoque para provar que o homem estava errado. Porque quando agora você lê Gênesis capítulo 5, do versículo 1 ao 25, você vê agora Enoque andando com Deus, da mesma forma como Adão andava com Deus. Mas porque Enoque era obediente à justiça do Senhor, Enoque vive por toda a eternidade. Na verdade,
verdade, ele diz, Enoque andou com Deus e já não era, significando arrebatado, levado para o céu. Certo? Não a morte não faz parte da equação, não faz parte da fórmula. As consequências da apostasia são mortais. É morte, morte no inferno. Então, desde então, Satanás tem usado a apostasia para destruir o testemunho dos crentes, fazendo com que o mundo nunca jamais se importe de fazer separação entre verdadeiros crentes e falsos crentes. O diabo descobriu que esta ferramenta, este veículo chamado apostasia, é tão crucial para ele, tão valioso, até o ponto em que ele a usa para neutralizar, para rebaixar o testemunho da igreja. O testemunho da igreja é neutralizado pelo diabo quando o diabo traz a apostasia para a igreja. Por quê? O mundo em geral, eles nunca têm tempo para dizer, aquele lá caiu. Aquela deve ser a igreja errada, não é? Ok, vamos procurar a igreja certa. Não, eles sempre estão escrevendo nos jornais a igreja. Eles generalizam. A igreja caiu. Os pastores pecaram. Eles nunca dizem os maus pastores ou os pastores apóstatas fizeram isso de novo. Não, eles não fazem isso. Se os cristãos, os seguidores de Cristo, os próprios cristãos, não são capazes de discernir qual é a igreja certa e qual é a igreja errada, e eles continuam indo àquelas igrejas de falsidade e tudo mais, sem sequer imaginar que deste outro lado, até a HIV/AIDS tem sido deletada do sangue, somente pela palavra de uma língua profética como esta. Aleluia! Ouça isso agora. Se eles não podem nem sequer ver, isso vai me levar para o inferno, porque a Bíblia diz, eu vou julgar tanto o pastor como as ovelhas, os dois. A partir do momento em que você se sentou para ouvir aqueles falsos ensinamentos, vocês se reuniram em outro nome, em outra estrutura, em outra forma. Sim. E ele está dizendo que se nem mesmo os cristãos podem ter este discernimento para parar de ir às igrejas doentes deste mundo e vir aqui, então como você espera que o mundo possa dizer qual é a igreja qual certa e qual é a igreja errada? Então o diabo explora esta região cinza, o fato de que o mundo não é capaz de dizer, aquela é a correta. Então a apostasia de uma igreja logo vira todas as igrejas fizeram isso. O testemunho da igreja é diminuído, é rebaixado. A melhor forma de lidar com esta ameaça de apostasia na igreja virá, primeiro de tudo, claramente definir o que realmente é apostasia. A definição de apostasia. A definição de apostasia. Apostasia vem da palavra grega apostasia, que essencialmente significa, número 1, rebelar-se contra uma autoridade estabelecida. Ué. Eu disse a vocês que agora, sabendo a definição, então você temerá e fugirá dela. Apostasia, este é o número 1, ainda estamos no número 1. Significa, refere-se a desafiar, rebelar-se contra a autoridade estabelecida de Deus. Número 2, apostasia, então significa rebelião contra o Senhor. Esse é o número 2. Apostasia, então, significa rebelião contra o Senhor. Posso dar o número 4? Neste caso, então, apostasia essencialmente torna-se uma condição na qual um crente
Um cristão, um crente cristão, abertamente se rebela, se revolta contra Cristo Jesus, o Senhor. Da mesma forma, a apostasia é definida como o abandono da verdadeira fé em Cristo Jesus. O abandono, abandonar a verdadeira fé em Cristo Jesus. Eu ainda estou lidando com a palavra grega apostasia. Essa a raiz, o significado original da palavra apostasia. Eu disse, você não pode lutar contra isso a não ser que você entenda exatamente o que isto significa. Então você pode enfrentá-la, certo? A apostasia então se torna uma brecha na fé. Uma brecha. Abrir uma brecha. É por isso que diz, há uma brecha na segurança, há uma brecha na fé aconteceu aqui. Uma rachadura para enfraquecer a fé e depois derrubar, desmantelá-la. Apostasia também significa uma revolta. Uma revolta contra a autoridade estabelecida do verdadeiro evangelho da cruz. Uma revolta contra a autoridade estabelecida do verdadeiro evangelho da cruz. Ai! Alguém pode se revoltar contra isso? Você estabelece uma revolta contra a cruz? Se revoltar contra a autoridade estabelecida da cruz de Jesus. Para onde você vai correr então, se você se revoltar contra isto? A apostasia, neste sentido, então, se torna desertar da verdadeira adoração a Cristo Jesus como Senhor. Deserção, desertar. Ai! Ele agora diz que a apostasia agora se tornou deserção, desertar, apartar-se. Eu agora desertei. E se você for ao dicionário e ver o que realmente significa desertar, você vai temer. É apartar-se da lealdade. É desertar a fidelidade. Desertar lealdade a Cristo Jesus, o Messias. Você o abandona, você é um desertor. Um desertor, em termos militares, eles nunca pensam que você foi para casa. Em termos militares, significa que você se uniu ao inimigo e entregou os segredos. Então, significa que você passou pelo exército inimigo. Então, com tudo isso, a apostasia, portanto, se torna resistência. Resistir abertamente contra a verdadeira fé em Cristo Jesus. Uma encenação de resistência declarada contra a verdadeira fé em Cristo Jesus. Uma condição de resistência declarada, aberta. Uma resistência declarada contra Cristo Jesus, o Senhor. Ai, então como você vai entrar no céu? Ele continua dizendo, apostasia também se refere a uma revolta, uma desobediência, ou a forma mais elevada e extrema forma de insubordinação. A forma mais elevada de insubordinação à autoridade de Cristo Jesus, o Senhor. Esta é apenas a introdução. Mas, hey, se isso é apenas a introdução, então o que é que tem aqui dentro, certo? Ele diz que isto se torna uma rebelião. Lembre-se que nós até mencionamos a revolta em Apocalipse 12. Ele diz uma desobediência, em outras palavras, a expressão do grau mais elevado de insubordinação à autoridade de Cristo Jesus, o Messias. A apostasia também se refere a uma convulsão. Isso é uma rebelião. A apostasia também significa desistir. Apostasia, portanto, implica em uma renúncia
de alguém que abertamente renuncia a Cristo Jesus como Senhor. A apostasia, essencialmente, então, significa renunciar ou largar, soltar, abster-se da fé em Cristo Jesus. Você diz, eu desisto. Estou saindo fora. A apostasia implica em uma situação na qual alguém renega e desonra Jesus como Senhor. Uma condição na qual alguém se levanta abertamente e renega, desonra Cristo Jesus como Senhor. Ele diz, não, vou procurar outro Senhor. A apostasia também pode se referir a um lugar onde alguém decide literalmente descartar, desertar, abandonar e rejeitar e afastar-se da verdadeira fé em Cristo Jesus. A apostasia também se refere a revogar ou revogar a lealdade de alguém à autoridade de Jeová, o Deus Todo-Poderoso. Revogar. A apostasia pode ser descrita como uma situação na qual alguém despreza o sangue e a cruz de Jesus no Calvário. Ignora, despreza. Ele diz, a apostasia também pode ser descrita como a anulação da fé em Jesus, invalidar a fé. A apostasia, portanto, torna-se uma condição na qual alguém tenta contestar o Evangelho de Jesus. Contestá-lo, significando pervertê-lo. Para lutar contra a apostasia, os cristãos têm que, com letra maiúscula, que entender o seguinte. Número 1. As delimitações do estilo de vida cristão, como é definido pela Bíblia. Vocês têm que saber. Ele diz, para que você possa lutar contra isso, você primeiro tem que entender as definições dos limites. Ou seja, além daqui você não passa. Além daqui, além de lá você não passa. Então, somente aqui você vai andar. Número 2, as várias formas de apostasia. Número 3, as particularidades que caracterizam a apostasia. Número 4, as doutrinas da apostasia. Em outras palavras, as suas próprias doutrinas. As doutrinas da apostasia. Número 5, os pregadores da apostasia, em outras palavras, os seus próprios pregadores. Você tem que entender para anulá-los, para bloqueá-los, para lutar contra eles. Quando você entende o que a Bíblia diz sobre roupas, sobre pregação, sobre comida, sobre jejum, sobre beber este vinho, deixa isto, porque o Senhor perguntou, pela maneira como eu te vejo andando, quando vier o Filho do Homem, haverá alguma fé na terra ainda? Vamos ver as formas da apostasia. As formas da apostasia. A. Apartar-se da verdadeira fé. Em outras palavras, apartar-se das verdadeiras doutrinas da Santa Bíblia. Abandonar a verdadeira doutrina da Santa Bíblia, significando apartar-se da verdadeira fé. Apartar-se da verdadeira fé, abandonar a verdadeira doutrina da Bíblia, da Santa Bíblia, e trocar por falsos ensinos que se declaram a si mesmos verdadeiros, entre aspas.
em falsos ensinos que se declaram a si mesmos verdadeiros. Veja, entre aspas, eles alegam, eles dizem que são verdadeiros, entre aspas. É a verdadeira definição, esta é a verdadeira definição de apostasia. Esta é uma condição agora, onde uma pessoa normal, vai à igreja e recebe o Senhor, certo? Então, repentinamente, simplesmente abandona tudo e entra para outra fé. A resposta é o que eu disse, dessa forma. Simplesmente vai para outras doutrinas, outros ensinos. Estamos falando de alguém que realmente veio querendo Cristo. Mateus 24, versículos de 1 a 5. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar, chamar a atenção para as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isto? Perguntou ele. Eu lhes digo a verdade, não ficará aqui pedra sobre pedra, mas serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele particularmente e disseram: dize-nos, quando estas coisas acontecerão e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? Versículo 4. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane. Vocês estão vendo a apostasia? Cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Vocês estão vendo o Senhor dizendo que um outro tipo de ensino viria. Entenderam isto? Vocês entenderam isto? Esta é uma forma de apostasia, quando alguém se submete a outro ensino, outro tipo de ensino, outra fé. É disto que ele está alertando aqui. Quão poderoso! Ele disse, outro tipo de ensino viria e vai enganar a muitos. E veja o que ele diz aqui sobre esta apostasia que virá como um sinal da vinda do Messias nestes dias. Ele diz que quando estes ensinos viessem, eles viriam de outro. Vocês todos o conhecem, certo? E ele diz, quando eles vierem de outro, ele fingiria ser Cristo e ele não é. Então as pessoas que você vê se submetendo em todas essas grandes cidades, essas igrejas aqui, as pessoas que estão se submetendo a estes ensinos, estão se submetendo a outro, ao diabo. Não há meio termo com a apostasia. Romanos capítulo 6, versículo 12, ainda estamos nesta primeira forma de apostasia. Veja o que ele diz. Ele diz, portanto, não permitam que o pecado continue reinando em seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Quando alguém se submete a ensinos pecaminosos, então o pecado assume o domínio da sua fibra, da sua mente, da sua alma. Então, você tem que obedecer, porque nós conhecemos um que tinha que obedecer: Eva e Adão. Quando eles se sentaram para ouvir aquele ensino, eles tiveram que implementar aquelas palavras em suas vidas. Apostasia é pecado. Outra escritura é 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3. 2 Tessalonicenses 2:3, não deixe que ninguém os engane, de modo algum, porque aquele dia não virá antes que aconteça a rebelião, a apostasia, e então seja revelado o homem do pecado, o homem destinado à perdição, à destruição. Então, este é o Senhor falando a respeito de duas coisas. Ele está falando, número 1, do arrebatamento da igreja, então, número 2, do fim dos tempos. Aleluia! Porque você ouve falando a respeito da revelação do anticristo, mas a revelação do anticristo, todos nós sabemos que acontece somente depois que a igreja é levada embora. Por quê? Porque ele diz que o espírito do anticristo já está aqui, mas aquele que o detém vai continuar fazendo, e ele não será revelado até que aquele que o detém é retirado do caminho, para que ele agora possa ser revelado. E nós sabemos que aquele que o detém é o Espírito Santo. E nós sabemos que a igreja
igreja santa, como esta aqui, é o templo santo do Espírito Santo. Quando o arrebatamento acontecer, o templo santo é removido, então a dispensação do Espírito Santo acabou. A dispensação da graça acabou. Então começa a rebelião. Prepare o caminho, o Messias está vindo. Poderosa mensagem expondo a apostasia na igreja, parte 2. Você não pode permitir a apostasia na sua igreja ou no seu coração. Nunca, jamais. Apostasia é morte. Nunca, jamais entretenha apostasia no seu coração. Apocalipse 6, de 1 a 2. Ele diz: observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dado uma coroa e ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. Vocês viram isso agora? Eu vou ler outra escritura, Apocalipse 19, eu vou ler versículos de 11 a 14. Ele diz: vi o céu aberto, e eis diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro, ele julga e guerreia com justiça. Os seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas. Ele tem um nome escrito que ninguém conhece, mas somente ele. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, montados em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. Ao cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 6, de 1 a 2. E agora você conhece outro cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 19, do 11 até o 14, com os exércitos do céu, linho finíssimo, resplandecente e puro, certo? Porque quando o Senhor descreve esta forma de apostasia, Ele nos diz que há um ensinamento que virá, outro ensinamento, e Ele enganará muitos. Muitos crerão nele e serão enganados. Enganados, me entenderam? Então, outra coisa se levanta muito poderosamente quando ele disse, porque eu ficava pensando, como que alguém pode vir e dizer, eu sou o Cristo? Lembre-se que ele estava falando com os discípulos que conheciam a sua voz, conheciam os seus ensinamentos, sabiam qual era a posição dele a respeito do pecado, conheciam sua posição a respeito da justiça, da santidade. Eles conheciam a firme posição dele sobre a renúncia à apostasia. Ele está falando com aqueles mesmos que o conheciam a sua voz, que um outro viria, uma outra pessoa viria e mentiria para eles com outro ensinamento e eles iriam crer. E ele também diria para eles que ele é o Cristo. Então, a apostasia prospera na falsificação. Vocês entenderam esta forma de apostasia? Esta forma de apostasia, que eu vou começar, prospera em falsificação, imitando Deus, imitando a verdadeira religião, imitando a verdadeira fé em Cristo. É por isso que eu disse, declarando ser o verdadeiro, entre aspas. Vocês entenderam isso agora? Porque nós sabemos que Cristo, o Messias, está onde? Ele está em Apocalipse 19. Fiel e verdadeiro é o seu nome. Ele vem e julga com justiça. Da sua boca sai uma espada afiada para devorar seus inimigos, certo? Apocalipse 19 é o Messias. Este outro aqui, o cavaleiro do cavalo branco, o nome dele, eu já disse repetidamente que é engano, isto é óbvio. Então, esta chave que eu estou tentando trazer à luz sobre essa forma de apostasia é o quê? É imitação. Ele pega erros.
mentiras e usa aquilo que se chama imitação para que se pareçam com a verdade. Eu estou tentando descrever a falsificação, a imitação que o diabo usa para fazer com que as pessoas creiam que esta é a verdadeira igreja, este é o verdadeiro pastor, este é o verdadeiro evangelho, para que eles se submetam lá. Ele pega o falso, o impostor, e ele usa a imitação para fazer parecer igual ao original. Falso, imitação, original. O cavaleiro do cavalo branco, cavalgando no cavalo branco, o objetivo dele é conquistar. Ele cavalga como conquistador para quê? Para conquistar, significando que ele não aceita outra coisa exceto vitória. Quando ele diz conquistador, Apocalipse 6, 1 e 2, conquistador, isso significa que ele não está disposto a receber nada exceto a vitória. Mas quando o Messias vem, nós sabemos que o Messias não aceitará nada mais exceto a vitória. A segunda forma é a completa e total renúncia da fé cristã. Essa é uma outra forma. Na outra forma, você se submete aos ensinamentos, mas esta é a completa e total renúncia da fé cristã, levando ao trágico abandono do próprio Cristo Jesus, o Messias, dizendo: você sabe que eu sou ateu, eu não vou à igreja. Você sabe que eu sou um adorador do diabo, eu não quero Jesus. Então ele acaba ali mesmo, tão morto como era no começo. Depois que eu já descrevi as outras formas, depois que eu já dei as duas formas de como combater a apostasia, mas eu quero entrar nas características da apostasia. Nós temos que identificá-la. Apartar-se da verdadeira fé causa o seguinte na igreja. Agora nós vamos descrevê-la. Apartar-se da verdadeira fé causa o seguinte na igreja. A formação de uma fé divergente do original. Uma fé divergente, significando uma fé que provoca divisão. B, um ensino divergente do original, significando um ensino dissidente que é formado na igreja. C, um crescimento que leva à divisão. Daquele mesmo galho original, brota um outro galho agora que é falso. Este falso crescimento, que eu coloquei entre parênteses, cresce rapidamente. D, então polui, mancha todos os aspectos da salvação cristã como nós a conhecemos. Ele então corrompe todos os aspectos da salvação cristã como nós a conhecemos. Isso significa que, uma vez que esta fé divergente é formada, então agora você terá um ensino divergente do original, então repentinamente acontece um crescimento dissidente, e o que ele faz agora? Ele corrompe tudo sobre a salvação cristã. As vestes, a comida, a fala, os telefonemas, movies, cinemas, tudo! A vida da salvação agora está poluída. Vocês estão vendo o esquema do diabo? Como que isto polui? O que isto polui? Ele corrompe, número 1, a salvação. Número 2, adoração. Número 3, oração. A vida de oração. É por isso que você encontra estas orações, línguas falsas. Então o Senhor está dizendo que há 2 demônios, falsas profecias. Polui até mesmo a oração, que é o portal mais importante que Deus criou para nós nos comunicarmos com Ele. Quando eu vim para o Quênia, esta foi a primeira coisa que eu fechei para fora daqui. Então o Senhor visitou. Sim.
aquele absurdo, aquele engano, certo? Então polui a oração. É isso que ele faz. E muitas outras formas, até mesmo a vida de oração. Ele polui a forma de vestir na igreja, ele polui o jejum, polui os hábitos alimentares dos cristãos, polui os hábitos de bebida dos cristãos. Eles provam um pouco de vinho aqui e ali. Eu sou cristão, mas eu ainda bebo cerveja, eu ainda bebo vinho. Quando eu estou com os meus amigos, eu bebo. Vocês entenderam? Polui a palavra, polui a pregação, polui as suas amizades. Eles agora têm este tipo de amigos. Então, finalmente, Satanás está totalmente estabelecido dentro da igreja. Quando todas estas coisas já estão poluídas, finalmente Satanás está totalmente estabelecido na vida do crente. Vocês já viram como que ele planeja nocautear a igreja usando a apostasia? E quando isso acontece, então acontece um total abandono do cristianismo. Quando isso acontece, então, um abandono completo do cristianismo agora acontece. Não apenas da fé, agora o cristianismo, o próprio cristianismo. Agora você encontra pessoas que estão se submetendo agora a uma outra religião, uma outra forma de adoração e essas coisas. Polui a salvação, polui a adoração, polui a oração, polui as vestes, polui o jejum, polui a alimentação, polui a bebida, polui a palavra, polui a forma de pregação, como eles fazem aqui em todo lugar, polui as suas amizades, até que finalmente Satanás está totalmente estabelecido. Este é o 11. Número 12, então um completo abandono do cristianismo. Número 13, ele diz, então os apóstatas, aquele povo que está envolvido em apostasia, os apóstatas essencialmente se tornam ateus camuflados, clandestinos dentro da igreja. Ele diz que aquele povo que são apóstatas, que agora são cristãos apóstatas, eles eventualmente se tornam ateus camuflados, escondidos dentro da igreja. Ateus ocultos, secretos. Agora você está sentado com eles na igreja, mas há um grupo na igreja que são ateus. Eles não acreditam em Deus. Quando você se submete à apostasia, você realmente adora outro, porque o nosso Deus não pode poluir o sangue de Jesus. Nunca, porque não há jamais outro sacrifício. Há somente um sacrifício, e se você poluir, o que você terá então? O sangue de Jesus não pode ser poluído. É por isso que aqueles que tentam poluí-lo, veja a tragédia. Então, o objetivo do diabo é construir uma congregação de ateus dentro da igreja. Como então que a apostasia tem acesso à igreja? Então, meu título é Entrando na Igreja. A Bíblia declara que a apostasia consegue entrar na igreja das seguintes formas. Número 1, nunca jamais de formas que são óbvias. 2, nunca de forma facilmente detectável. Caso contrário, ela seria extirpada, certo? Significando, nunca de forma detectável, entenderam? Nunca jamais de forma detectável. Número 3, ela ganha espaço deslizando para dentro. Você sabe como uma serpente vai deslizando para dentro de uma casa? Ela normalmente chega na porta quando tem uma porta aberta. Então ela entra entre a porta e o batente, ela entra por essa parte do batente, depois se esconde no cantinho da parede. Ela desliza para dentro. Ele diz, vai deslizando para dentro, nunca jamais de forma aberta, nunca jamais de forma fácil de detectar. Número 3, ela vai deslizando para dentro de forma sempre sutil, ou seja, oculta, de forma habilidosa, de forma astuta,
erros, imitação que se tornam verdade. É assim que ela entra. Ela pega a palavra, da mesma forma como o jardim fez no Éden, ele pega a palavra exata que Deus falou, então ele perverte uma pequena coisa, então ele apresenta isso como verdade. Então, uma imitação, você nem mesmo consegue viver. Você diz, uau, isso é verdade. Mesmo quando aqueles pregadores, quando eles pregam, eles fazem parecer verdade. Eles até têm escrituras aqui que dizem, eles vêm fingindo ser anjos de luz. Eu tenho escrituras aqui. O falso imitando o genuíno. Fake imitando o genuíno. Falsificações imitando o original. Pela cópia imitando o original. Todas estas coisas descritas acima são cuidadosamente e habilmente desenvolvidas, articuladas pelo diabo, até o ponto em que erros e verdade agora podem ser confundidos, passando um pelo outro. Vocês entenderam esta parte? Posso repetir isto? O diabo faz isso de forma tão hábil que no final, um erro e a verdade são quase iguais, então você confunde um pelo outro. Vocês entendem como que ele consegue entrar na igreja? Eu agora estou lidando com o mecanismo, isso se chama caracterização. O mecanismo, característica. Ele diz, vai deslizando bem devagarinho, perverte um pouquinho para parecer verdade, então apresenta junto com a verdade. Alguns escolhem desse jeito, outros do outro, e agora os dois são confundidos um pelo outro. Provérbios 18, 17, ele diz: o primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão, até que outro venha à frente e o questione, fazendo um exame meticuloso e confrontando-o. Aleluia! No banco dos réus, como testemunha de acusação. O livro de Atos 20, versículo 29. Os apóstatas se esforçam sempre tanto para parecer certos, genuínos e verdadeiros externamente, mas interiormente eles se estão apodrecendo. Então, esta corrupção interior é caracterizada por eles são ímpios, número 1. Número 2, são imorais. Número 3, negam a Cristo. Número 4, são rebeldes. Número 5, têm visões falsas. Número 6, autossatisfação. Número 7, ignorância de Deus. São ignorantes de Deus. Um outro ponto, mente mundana. Outro ponto, vazios do Espírito Santo. Outro ponto, não são nascidos de novo. Outro ponto, não são salvos. Outro ponto, não são libertos. Outro ponto, abertamente contrários a Cristo, são anticristos. Vamos olhar como que a apostasia se espalha dentro da igreja. Agora nós já falamos de como ela entra, mas agora, como que ela se espalha? A serpente entrou na casa, deslizando pela parede assim, você não a viu? Mas como que ela começou a morder as pessoas dentro da casa? Como que a apostasia cresce? Para poder empreender uma batalha completa contra esta enfermidade ou este câncer, esta doença ou câncer chamado apostasia, os cristãos têm, põe letra maiúscula, têm que estar cientes dos esquemas do diabo e os processos, os procedimentos que o inimigo emprega para espalhar este câncer da apostasia, fazendo com que ele possa crescer e seja disseminado ao máximo. Número 1. Para poder combatê-lo, nós temos que entender o seguinte: nós temos que definir e claramente identificar a corrupção da apostasia. Número 2, nós temos que claramente definir os limites bíblicos que definem a vida cristã. 2 Timóteo capítulo 4, versículos
de 3 a 4. Nós agora estamos falando de como a apostasia se espalha. Pois virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, para agradar aos seus próprios desejos, segundo os seus próprios desejos, eles se cercarão de um grande número de pregadores e mestres que dizem aquilo que os seus ouvidos cheios de coceira querem ouvir. Eles virarão os seus ouvidos para longe da verdade e darão ouvidos aos mitos, mas você mantenha-se firme. O Senhor está dizendo que a apostasia nunca, jamais pode se espalhar dentro da igreja por si mesma. Número 2. A apostasia somente pode se espalhar na igreja quando uma parte da totalidade da igreja se submete e aceita os ensinos não verdadeiros. Ele diz que nunca, jamais por si mesma. Então são vocês, a igreja, que tem que dizer: agora eu vou me cercar de um pregador que prega aquilo que o meu ouvido tem coceira para ouvir. Aquilo que é bom, que é doce para a carne. O evangelho da carne. Isso implica que a apostasia não vem a nós pela força ou por qualquer forma de imposição, mas começa conosco, cristãos, e a igreja e o corpo de Cristo, fazendo-nos rapidamente aceitar os ensinos que não são saudáveis, fazendo-nos rapidamente nos aceitar os ensinos que não são saudáveis. Esta aceitação daquilo que não é verdade ou mentiras sempre começa de uma forma oculta. Sempre começa de uma forma oculta, não óbvia. Não é óbvio. Vem um pregador da Nigéria, prega uma artimanha para vocês, faz um pequeno desafio, dança deste lado, e logo você vê as mulheres correndo com talões de cheque, preenchendo o cheque, certo? Eles dizem: não, nós temos que apoiar essa obra de Deus. Ok, simples e sutil, oculto. Quando você pega só um pouquinho aqui que parece inofensivo, se alguém mente para você na igreja, alguém diz: tudo bem, faz parte do negócio, é só um membro da igreja. Sabe, você não pode pegar muito duro com as ovelhas. Quando você começa a aceitar estas pequeninas tolerâncias aqui e ali, você pensou que era só uma piada? Mas o diabo está acumulando isso na igreja. E então, depois disso, aparecem evidências deste acúmulo. Entrando lenta e secretamente assim, o inimigo ainda certifica-se de que as evidências dos pequenos pedaços de corrupção aqui e ali, os pequenos pedaços de corrupção que ele acumulou aqui e ali, vão se acumulando na vida do crente cristão. Entrando dessa forma tão furtiva, secreta e rastejante, o inimigo sempre se assegura de que aquelas pequenas evidências, isso não é nada, vestir assim, tudo bem, não se preocupe. Mas quanto a ele está acumulando evidências, e no final, ele tem um acúmulo de evidências, ele acumula aqueles pedacinhos e então começa a fazer efeito em você, na vida do crente cristão. Tendo vindo de forma tão furtiva, este é outro ponto, certo? Tendo vindo de forma tão furtiva, a apostasia então começa a se tornar um sério câncer na vida da igreja, quando ela começa a navegar a igreja na apostasia, tendo entrado de forma tão pequena e tão secreta. O inimigo então se certifica de que o problema começa a aparecer. Quando agora o diabo usa esta apostasia, este acúmulo de evidências, certo? Estes pequenos pedacinhos a qual você não deu atenção, ele agora junta todos eles e começa a usar agora, olha isso agora, para conduzir a igreja terrivelmente
terrivelmente, extremamente para longe da dupla missão do verdadeiro evangelho de Jesus. As pequenas coisas que acontecem que você ignora aqui, ignora ali, dentro da igreja ou em sua vida. Ele diz, o inimigo não está ignorando-as, é tudo parte de um grande esquema. Ele dá uma pequena dose e se afasta. Dá mais um pouquinho aqui, então afasta-se. Então dá outra aqui e se retira. Dá outra dose, se afasta um pouco, e joga um pouco mais e se afasta, então se acumula. E o efeito final é navegar a igreja para longe do duplo propósito, a dupla função do verdadeiro evangelho de Cristo Jesus. A palavra é verdadeiro com letra maiúscula. Os dois propósitos do verdadeiro e único evangelho de Cristo Jesus são: 1. Evangelizar as almas perdidas através da pregação do único e verdadeiro evangelho da Santa Cruz de Jesus. Evangelizar as almas perdidas através da pregação do único e verdadeiro evangelho da Santa Cruz de Jesus. Número 2. Edificar e preparar a santa e mais gloriosa e perfeita noiva de Cristo em santidade para o arrebatamento, até que ela se torne um exército celestial vestido de linho finíssimo, resplandecente e puro. É para longe destes dois grandes e nobres propósitos que esta apostasia acumulada vai desviar a igreja. Isto não é uma coisa terrível? Muito terrível. Outro ponto, número 9. Estas duas missões verdadeiramente constituem-se a grande comissão que Jesus confiou à igreja. Então ele vem para destruir, Satanás vem para destruir esta comissão. Então vocês já estão começando a entender que a apostasia não vem da igreja, não é para a igreja, vem de outro ponto. A apostasia, então, interfere nesta missão da igreja ao redirecionar, desviar a igreja para longe do caminho de santidade. Este desvio que ela faz é redirecionar a igreja para longe do caminho de santidade da igreja. Então, você coloca lá Isaías 35, do 8 ao 9. O caminho de santidade no qual a igreja deveria andar, agora ele leva a igreja para fora dele. E nós sabemos muito bem que Isaías 35, 8 e 9, ele diz, e haverá um caminho santo. Os redimidos do Senhor andarão lá não haverá tolos, e lá também ele diz, não haverá nenhuma besta feroz, significando nenhuma das feras. Os demônios que estão devorando a igreja agora não estarão lá. E isso significa que esta apostasia desvia a igreja deste protegido caminho santo para outro caminho. Então ela fica exposta aos demônios. Estamos juntos? Exposta de forma que as feras podem atacá-la e matá-la, devorá-la. Estamos juntos? Em outras palavras, este sermão de hoje é expondo a apostasia. Aleluia. Ou expondo o diabo, expondo a apostasia, expondo o diabo, o que quer que seja. Como qualquer outro vício deste mundo, cair em apostasia sempre começa lentamente. Como qualquer outro vício deste mundo, cair em apostasia sempre começa lentamente, mas coloca letra maiúscula, rapidamente conduz a um estado deplorável de degeneração. Tremenda degeneração, de terrível degeneração, de degeneração doentia, de chocante degeneração. Como qualquer outro vício em drogas ou álcool, ela começa muito simples e lenta.
Mas no dia seguinte, você descobre que você foi fisgado e você está prisioneiro. Eu não sei porque eu não consigo sentar nesta igreja. Eu gosto daquela igreja onde os pastores da Nigéria, ou de Gana, Uganda, etc., podem entrar e eles simplesmente anunciam: 5 pessoas têm que ficar milionárias hoje. E provavelmente ele está falando dele mesmo, hein? Ai! Impossível, certo? Algumas pessoas gostam disso. Eles dizem, eles gostam desta injeção de adrenalina. Eu gosto quando eu saio correndo e dou este cheque para ele. Eu dou para ele um cheque de 100 mil e eu digo: é de mim que você está falando e eu vou fazer isto como garantia. E as mulheres balançam o dedo assim e dizem: não, é de mim que ele está falando, eu já estou preenchendo. E elas deixam até as sandálias para trás e correm para entregar o cheque. Então, algumas pessoas são viciadas nisto. Vocês me entenderam? Exatamente como vícios em droga, fumo, álcool, como qualquer outro vício deste mundo, a apostasia também começa lentamente. Mas no momento seguinte, você descobre que ela se espalhou rapidamente, levando a um estado sério e deplorável de degeneração. Aleluia. Aleluia. Então ele diz: depois de viciada, a igreja, o cristão, então atinge um estado sem volta. O cristão atinge um estado sem volta. A igreja, então, atinge um estado sem volta. Não tem volta. Apostasia exposta. Um outro ponto, quando a igreja começa a abandonar a pregação do único e verdadeiro evangelho de Cristo Jesus em sua plenitude. Vocês ouviram a palavra? Em sua plenitude, totalidade, escreve letra maiúscula, vírgula, significando, eles começam a pregar metade do evangelho. Quando uma escritura é muito santa, eles cortam ela fora. Quando repreende muito fortemente, eles deixam de fora. Então ele diz que quando a igreja começa a abandonar a pregação do único e verdadeiro evangelho de Cristo Jesus em toda a sua plenitude, vírgula, quando ela abandona aquela pregação em toda a sua totalidade, então o seguinte começa a acontecer. Então, o número de pessoas não salvas dentro da congregação começa a aumentar. O número de pessoas não salvas dentro da congregação começa a aumentar. Ai, que fenômeno! Porque eles cumprem a agenda de Satanás dentro da igreja, vírgula. Esta minoria não salva sempre se torna muito agressiva e rapidamente se transforma em uma minoria influente dentro da congregação, porque eles vêm do diabo. Esta minoria não salva se torna muito agressiva dentro da igreja e eles rapidamente se tornam uma influente o quê? Minoria. Posso dar exemplos? É assim: pastor, eu tenho sofrido. Desde que eu vim para esta igreja, eu tenho sofrido muito. E o pastor diz: oh, minha filha, diga-me, como você tem sofrido? Isto tem acontecido com você aqui? Sim. Pastor, aquele homem que o Senhor trouxe para pregar aqui na semana passada? Pastor, ai, nunca mais traga este homem aqui de novo. Eu me senti ferida. Na verdade, é por isso que nas 2 semanas seguintes o Senhor não viu que eu não voltei para a igreja. E o Senhor sabe, pastor, que eu te apoio, eu quero permanecer na obra de Deus e nós queremos ser fortes e permanecer. Corrupção. Então, pastor, quando o Senhor disse que eu devia comprar 100 cadeiras, eu me prontifiquei. Mas quando aquele homem pregou daquele jeito, aquilo só destrói. A Bíblia diz que Jesus é amor. Ele é amor. Deixe-me dizer-lhe, pastor, não é só eu. Eu ouvi um grupo de mulheres aqui
Elas falam comigo, elas me disseram, na verdade, algumas delas querem que nós já encontremos outra igreja. Hey! Tentando influenciar o evangelho que está sendo pregado, porque elas estão pagando dinheiro. E sabe, o pastor amolece o coração para elas, porque elas estão pagando. Então ele tem uma palavra mansa para ela e ele diz, oh, desculpe, sim, na verdade, você não foi a primeira, eu recebi muitas reclamações deste pregador. Então, eu verei o que fazer. Pastor, eu te disse, há uma guerra acontecendo. E o clamor geral é que nós já estamos sofrendo demais. Já basta a nação que está passando por tantas coisas. Vocês entenderam como que a apostasia se espalha? Porque ele está dizendo que ela entra lentamente. E então, ela começa a remover a igreja da missão básica do verdadeiro evangelho de Jesus, que é ganhar almas e preparar uma igreja santa e perfeita, uma noiva santa, para que quando o Messias vier, a igreja entra. E ele diz que quando agora a igreja abandona isso e se volta para outro lado, então agora a minoria, os não salvos, eles agora mudam, eles se convertem, eles se transformam em uma minoria influente. Porque este grupo está vindo do inimigo. Eles tendem a ser muito agressivos. E se este padrão, esta tendência de abandonar a pregação do único e verdadeiro santo evangelho de Cristo Jesus, o Senhor, continua acontecendo sem nenhuma contestação, e ele diz, continua acontecendo sem nenhuma contestação, com o tempo, vírgula, esta minoria não salva rapidamente se transforma, se gradua, torna-se, edifica-se, converte-se em uma maioria influente na igreja. Torna-se uma maioria. Esta maioria influente rapidamente se torna exigente e agressiva e começa a deixar as suas pegadas assertivas em cada uma das atividades da igreja, entendem? Número 17, pelo fato deles injetarem dinheiro líquido, cash. O pastor então começa naturalmente a obedecer os bem estabelecidos e mundialmente celebrados princípios da democracia, pregando um evangelho que está claramente focado ou designado para, número 1, A, edificar, B, A, edificar, B, glorificar, C, elevar, D, exaltar, E, eleger. A congregação apóstata não nascida de novo na igreja. Ele está dizendo, porque eles vêm com tanta liquidez financeira com cash, entendem? Eles trazem o dinheiro para dentro, o pastor não tem escolha a não ser obedecer aos já bem estabelecidos princípios da democracia, da maioria. Agora, então, ele começa a pregar um evangelho que é claramente designado, dirigido e designado para exaltar este grupo apóstata e não salvo. Ele agora está trabalhando, andando para exaltá-los, para agradá-los. A sua mão esquerda nunca se abaixa. Outro ponto. Isto é o que instantaneamente lança para fora o pequeno remanescente santo que estava buscando a santidade daquela igreja. Isto é o que agora começa a lançar para fora o pequeno remanescente santo que estava buscando a santidade, os santos que buscavam santidade naquela igreja. O rebanho remanescente que buscava a justiça não mais encontra lugar nesta igreja, porque neste processo eles estariam sujeitos a um sistema cuidadosamente designado, porque neste processo eles estão sujeitos a um sistema cuidadosamente designado.
a um regime de inanição espiritual. Porque neste processo, eles se submetem a um processo cuidadosamente planejado de inanição espiritual, enquanto o pastor agora vai mais fundo neste novo panorama de pregação de prosperidade. Novas avenidas repentinamente começam a se abrir para ele. E então, ele começa a convidar preletores motivacionais. Preletores motivacionais. Ele começa a convidar fundraisers, arrecadadores de dinheiro, pregadores inspirados e pregadores que movem as multidões. Então, ele começa a negociar com eles antecipadamente como dividir o saque e os despojos. Após uma colheita bem-sucedida. Vocês viram como a apostasia toma posse da igreja? Agora, repentinamente, enquanto ele vai mais fundo neste novo panorama que surgiu na vida dele, eles chamam isto de milagre econômico ou de algum outro nome que o atingiu, certo? Agora, novas avenidas, novas portas se abrem para ele repentinamente para convidar preletores motivacionais, aqueles que não usam mais a Bíblia. Quando eles pregam só a metade e eles dizem que o Velho Testamento é legalista. Eles dizem, não, você não pode usar vestidos longos como estes. Nós vivemos em um tempo moderno, sim, há liberdade nesta igreja. E eles usam cada escritura para testificar. Agora ele começa a convidá-los. Isso significa que ele está melhorando o seu desempenho na igreja. Um outro ponto. O rebanho remanescente que busca a santidade, então não encontra mais lugar no santuário. O pecado sexual, então, começa a aumentar como um primeiro sinal de que o pastor melhorou o seu desempenho. Ele entrou no jogo. O pastor, então, repentinamente, unge-se a si mesmo e assume o cargo de si mesmo como profeta ou de apóstolo. Ele vê que esta coisa está indo muito bem, eu tenho que me ungir a mim mesmo. Então, o engano e falsos milagres repentinamente começam a aparecer na igreja. Então, ele tem que começar a fazer o trabalho de profeta e apóstolo. Ele não pode mais esperar. Ele não vai chegar atrasado. As ovelhas remanescentes justas são apropriadamente levadas à inanição até o ponto em que a maioria delas simplesmente optam por cair fora da igreja. As ovelhas remanescentes de Cristo que buscam a santidade são tão seriamente levadas à inanição, a morrer de fome, que no final elas simples e voluntariamente decidem simplesmente cair fora da igreja. Estas ovelhas remanescentes que buscam a santidade então decidem ficar em suas casas até mesmo nos domingos, curando as feridas e aflições que elas sofreram na casa que o Senhor construiu para elas na cruz do Calvário antes de partir. Elas então decidem permanecer em suas casas até mesmo domingo, curando as feridas, lambendo as suas feridas, as feridas que foram feitas na casa que o Senhor construiu para elas, antes dele partir para o céu.
Elas foram feridas na casa do Senhor. Esta maioria ímpia agora, eles não param ali. Eles agora se movem para levar à inanição os santos justos, os santos piedosos. Eles se movem para fazê-los morrer de fome, entendem? Eles levam à inanição os santos consagrados. E chega até o ponto em que por estarem famintos, os santos consagrados agora saem fora e eles começam a cair fora da igreja. E isso é muito triste, até o ponto em que eles permanecem em suas casas, fora da igreja, até mesmo aos domingos. E quando eles permanecem em suas casas, fora da igreja, aos domingos, eles encontram mais 2 ou 3 e provavelmente eles começam a orar pelo avivamento. Senhor, Senhor, por favor, o Senhor poderia enviar o seu profeta, aquele poderoso, para repreender isto? O remanescente agora começa a orar. Senhor, envia-nos o teu profeta para vir e repreender a apostasia na igreja, porque eles sabem que isso é errado. Logo eles começam a se reunir em suas casas e começam a clamar e a chorar e orar para o Senhor enviar a eles o seu poderoso profeta para vir e repreender esta abominação na casa do Senhor. Eles começam a orar e clamar ao Senhor, chorando diante dele. Por favor, envia-nos o teu profeta para vir e repreender esta abominação que está acontecendo na casa, porque os pastores agora dormem com as mulheres, pregação é dinheiro, loucura dentro da igreja, falsos profetas e tudo mais, certo? Eles agora começam a chorar e clamar e orar para o Senhor repreendê-los, para enviar alguém que eles sabem que será o profeta do Senhor para repreendê-los. Podemos ir para a frente? Eles então começam a orar para que o Criador envie avivamento mais uma vez à casa, para que esta igreja não salva, não atinja os seus intentos, que eles não saiam impunes nestes atos aqui. O Senhor determina uma estratégia para levá-los de encontro a uma tragédia. Oh, sim. Ele diz aqui, os apóstatas não salvos, que formam a maioria, também não ficam impunes por seus atos. Ponto final. Eles também enfrentam uma tragédia no fato de que eles continuam pensando que eles são salvos. Vocês me entenderam bem? O Senhor determina que agora eles entram em uma tragédia pelos seus atos dentro da igreja. Vocês sabem qual é a tragédia? Que tragédia é esta? É que eles sempre continuam pensando que eles são nascidos de novo. Isto é a pior coisa que jamais poderia acontecer. Que você continua achando que é nascido de novo quando você na verdade não é. Outro ponto, pelo fato de que o verdadeiro evangelho de Jesus está seriamente corroído nesta igreja e grandemente diluído, este povo não salvo na igreja agora enfrenta uma calamidade muito maior, pelo fato de que eles nunca jamais terão a chance de perceber a verdadeira importância, o significado, o valor e o tesouro do arrependimento, do genuíno arrependimento, porque eles nunca jamais chegarão a entender a importância que o arrependimento tem diante do trono de Deus. Eles nunca jamais terão a chance de entender a gravidade que o arrependimento tem no reino de Deus. E eu disse, genuíno arrependimento do pecado. Eu estou descrevendo como que a apostasia mata a igreja. Eles nunca valorizarão o arrependimento, porque para eles isso é um evangelho muito pesado, muito desagradável. Então eles o rejeitam imediatamente. O reino de Deus é arrependimento. O arrebatamento da igreja é arrependimento. A entrada do céu é arrependimento. Os crentes que genuinamente buscam arrependimento, justiça e santidade.
Neste estágio, eles já não têm nenhum lugar dentro da igreja. E eles simplesmente saem da igreja silenciosamente, sem confrontar a apostasia. Ele está dizendo que aqueles poucos que perseveraram, agora eles simplesmente deixam a igreja silenciosamente, sem confrontar a apostasia. Qual é o efeito disto? Qual é o efeito daqueles poucos que buscam arrependimento e santidade? Agora simplesmente saem silenciosamente, sem confrontar, sem contestar, sem lutar. Qual é a importância disto? Qual é o significado disto? Isto significa que a igreja agora está entregue nas mãos da apostasia. Agora finalmente está entregue à apostasia. Porque se eles entrassem em uma luta, eles impediriam o crescimento da apostasia. Mas agora veja, você checa na semana seguinte, aquela cadeira está vazia. Na outra semana, aquela mulher idosa que chegava mais cedo não está mais lá. Ou seja, todos eles foram embora. Podemos ir adiante? Silenciosamente. Eles são totalmente em menor número. Então, eles escolhem não entrar em confronto com o pastor. Eles são totalmente, a maioria, estou falando a respeito do remanescente santo, eles são totalmente em menor número, então eles escolhem não entrar em confronto com o pastor, já que a maioria deles são pessoas muito pobres para começar. Eles não têm dinheiro para dar para o pastor para que ele possa ouvi-los. Aquela que depois da igreja falava, Senhor, pastor, esta senhora quer falar com o senhor? Não tenho tempo. A apostasia, então, cresce muito rapidamente e se multiplica e se alastra por toda a igreja, porque a igreja foi deixada literalmente sem repreensão. A mesma coisa acontece com o seu corpo, a sua pessoa como cristão. Se você não repreender a apostasia na sua vida, ela vai atingir este estágio. Este é o estágio que eu chamo agora de queda livre. Esta é a dimensão vertical. Então aqui é um tipo de platô, mas é levemente inclinado. Não é exatamente um platô, mas é um declive. Quando ela atinge a borda, então, ela cai assim. Então, a apostasia começa muito lentamente. Você sente que escorrega, mas então ela volta. Você pode até andar ao redor deste declive, tudo bem, mas você atinge um lugar onde você dá de cara com uma queda livre e não há volta. Este é o ponto no qual eles se tornam ateus. Este é o ponto em que você vê nesta cidade, alguns dos grandes pastores nesta cidade, onde eles agora começam a ter a apostasia ecumênica. Alguém me ouviu? Apostasia ecumênica, significando que você agora pode se reunir com muçulmanos, hindus, vocês veem a TV e dizem, nós estamos em concordância. Isto significa que vocês concordaram, que você nivelou Jeová, o Deus ciumento de Israel, ciumento. Ele pode acabar com uma nação por causa disso. Você o colocou em uma disputa em nível igual aos outros. Você está pedindo para as pessoas escolherem entre Jeová, o Deus hindu, o Deus budista ou qualquer outro. Eles entram naquilo que se chama apostasia ecumênica. A primeira parte da curva, a queda passa por uma fase lenta e então a queda entra em uma fase muito inclinada, sem volta. Este é o número 2. Nesta fase, número 3, os membros da igreja agora começam a aceitar somente partes da Bíblia. Partes. Eles agora começam a aceitar somente algumas partes da Bíblia. Algumas partes que são muito duras, eles não tocam mais. Isso é muito santo. Isso é santo demais. É muita repreensão. Eles não querem ser comprometer, eles não querem prestar contas. Isso é apostasia, viram? Então ele diz, toda a congregação começa deliberadamente a evitar qualquer escritura que enfatiza santidade. Eles também evitam o Velho Testamento, dizendo que ele é muito cruel e legalista. É por isso que eles agora vêm com os teólogos liberais, dizendo que a Bíblia, na verdade, não é o livro de Deus, inspirado por Deus. A Bíblia é um livro humano, é um livro dos homens que falam de suas aspirações, de como você quer se relacionar com Deus. Esta é a queda livre. Este é o ateísmo do qual eu estava falando, que veio para a igreja. Então, na mesma teologia liberal, eles agora dizem o seguinte. Então, eles dizem,
que homossexualismo é aceitável. Eles nasceram deste jeito. Eles são aceitos. Então, se você os repreende, eles dizem, se fosse você, como você se sentiria se alguém dissesse que você não pode ser o pastor porque você é negro? É por isso que nós não podemos impedir os homossexuais de serem pastores. Nós não queremos discriminar. Vocês entenderam o raciocínio? É chocante. Sim. Agora eu estou revelando para vocês o coração da apostasia. Você não pode brincar com a apostasia na sua igreja ou no seu coração. Nunca, jamais. Apostasia é morte. A teologia liberal também traz para dentro o pós-modernismo, onde agora também há eutanásia na igreja. Se alguém quiser tirar a sua vida, tudo bem. Suicídio monitorado também é ok. Eles então aceitam as noções doentias das relações interreligiões e da aceitação universal de todas as religiões, inclusive as religiões antigas tradicionais. E eles chamam os curandeiros de médicos tradicionais. Eles se tornam insensíveis aos pecados e então a igreja entra no inferno. Eu quero introduzir um conceito aqui. Há uma escritura que nós não vamos ler, mas que é parte daquilo que eu já disse para vocês. Eles se apartaram de nós, porque, para começar, eles não eram parte de nós. Então, vocês têm que ser muito cuidadosos. Isso deve causar temor em vocês, porque ele está dizendo, em outras palavras, que aqueles que são apóstatas, eles estão destinados à morte. Isto realmente me choca, certo? Quando eu leio esta escritura, eu sinto muito temor sobre este assunto. Podemos ir para a maior característica da apostasia? A Bíblia profetizou que o Messias vai voltar para a noiva. Ponto número 1. Agora nós vamos mais profundamente na apostasia, certo? Entre os sinais mais importantes do seu retorno iminente seria a apostasia. Esta corrupção seria tão terrível que profetizaria uma dispensação humilhante na igreja, como nós estamos vendo agora. Número 5. Apocalipse, capítulos de 1 a 3, falam a respeito da repreensão do pecado na igreja. O Senhor está olhando para uma igreja caída e Ele está dando soluções. Apocalipse capítulo 3, entretanto, aparece muito mais claramente como a escritura que define o simbolismo da igreja caída de hoje. A repreensão que o Senhor deu para a igreja em Laodiceia. Você vê tanta semelhança entre aquela igreja e esta igreja que você vê na TV hoje, caída lá fora. A igreja de Laodiceia, a igreja de hoje, eles se assemelham, número 1, na sua apostasia, 2, na sua complacência. Até além de serem apóstatas, são também complacentes, significando que eles não buscam arrependimento. O Senhor lança uma forte repreensão que aponta o caminho para o arrependimento. O Senhor acusa aquela igreja, que é a igreja de hoje, a sua semelhança. Ele a acusa do seguinte, que ela não é nem quente, nem fria. Eu quero que vocês agora vejam a apostasia destes dias e como que o Senhor a vê. Ela não é nem quente, nem fria, significando que ela é morna. Então ele a repreende por isso. Ele a repreende ainda por mundanismo. Número 2, prisioneira da sua riqueza. Hoje a linha foi traçada, mas lembre-se primeiro do temor do Senhor, antes sequer de cogitar, querer chutar para fora a apostasia, porque vocês não terão poder. Acaso não falei com vocês? Acaso não falou o Senhor com vocês? O temor do Senhor é o início de toda sabedoria, certo? Apocalipse 3, 16 a 17. A riqueza deste mundo que esta igreja está tentando buscar é esterco, certo? E ele menciona muitas coisas, como vocês têm olhos, mas não podem ver e tudo isso. Mas o Senhor repreende aquela igreja por cegueira, mundanismo. Deixe-me ler aqui. Ele diz, eles são cegos, eles são mundanos, são focados em suas riquezas, entendem?
Eu desejaria que eles buscassem o Senhor e Ele lhes mostraria os seus verdadeiros tesouros, os tesouros celestiais que duram para sempre. Aleluia! Ele repreende aquela igreja. Aquela igreja é símbolo da igreja de hoje. Eles estão fazendo exatamente a mesma coisa lá fora. Não há nenhum temor de Deus, eles são muito cheios de opiniões, eles tentam contestar até mesmo o profeta, entendem? Então, quando você está naquele lugar e você sabe que definitivamente você está indo para o inferno, a menos que você se arrependa e volte para o caminho da santidade. E ele diz, sabedoria é o temor do Senhor. E Mateus 25, as 5 virgens sábias, temor de Deus, elas entram. Aquela igreja, certo? Deixe-me ler algumas frases para vocês aqui. Autoridade perdida é o subtítulo. O Senhor usa este exemplo da igreja em Laodiceia para enfatizar uma razão muito maior para a igreja deste tempo presente, para ela lutar para reconquistar a sua autoridade perdida. Agora eu introduzo 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Esta é a igreja sem poder. Salvação sem poder. Agora, se você ler a Escritura em 2 Timóteo, você vai ver a verdadeira descrição de apostasia na igreja. As obras da apostasia e o que a apostasia faz. As consequências da apostasia na igreja. E o que o Senhor está trazendo à luz é o seguinte, que uma forma de salvação iria aparecer sem poder. Por que sem poder? Por quê? Salvação sem poder. Número 1, o sangue de Jesus é abandonado. O sangue de Jesus é abandonado na igreja deste dia presente, na igreja apóstata. Por quê? Porque somente o sangue de Jesus é o poder do Evangelho. E ele está dizendo também que o sangue de Jesus, que é o poder do Evangelho, verdadeiramente remove os pecados do homem. Implicando que o sangue de Jesus é essencialmente arrependimento. Porque se eles tivessem abraçado o sangue de Jesus, ele teria removido, lavado os pecados deles, teria os conduzido para o arrependimento. O Espírito Santo os abandona porque eles não sabem como lidar com o Espírito Santo. Você pode ter um relacionamento com o Espírito Santo, aleluia. Foi isso que eu comecei a pregar, porque eu descobri que a igreja não sabia onde colocar o Espírito Santo em suas vidas. E eu lhes disse que sem o Espírito Santo, você não vai entrar no céu. Eu disse, se você não souber como colocar o Espírito Santo em todo este paradigma, você não vai entrar. Porque, na verdade, o Espírito Santo tem um papel central de preparar a igreja gloriosa. E sem o Espírito Santo você está acabado. Então eles abandonaram o Espírito Santo, então não tem poder. Falham em pregar todo o santo evangelho de Jesus. A igreja deste tempo presente não tem poder porque eles também falharam em pregar todo o santo evangelho de Jesus. E entre parênteses você pode dizer os dois, o Antigo e o Novo Testamento. Então, por favor, você coloque embaixo, por favor, todos os versículos, até mesmo os mais amargos. Então, quando você vai a estas igrejas que estão caídas, você descobre que a razão pela qual eles não têm poder é porque eles pregam cristianismo sem Cristo. Porque se você pregar a pessoa de Cristo, então você descobre que Cristo é muito santo. Então você é forçado, impelido a pregar santeado. Cristianismo sem Cristo. É por isso que eu disse a vocês que são pessoas que nunca nasceram de novo dentro da igreja. Eles pregam perdão sem arrependimento. Vocês entendem por que eles não têm poder? Eles dizem, não, Deus ama os pecadores, Deus ama a todos. Não faça isso. Não, Deus é amor. Eles pregam perdão que não tem arrependimento. Como você pode entrar assim? Eles pregam céu sem inferno. Jeremias 6, versículos de 3 e 14.
Eles dizem paz, paz, quando não há paz. Eles pregam paz para o meu povo quando não há paz. Pós-modernismo e teologia liberal. E número 1 são teorias. Número 2, teologias. 3, escolas de pensamentos. 4, paradigmas. 5, modelos. 6, filosofias. 7, bíblias financeiras escritas por psicólogos. Então, Romanos 1, 22 e 23. Então, eu quero acabar com uma repreensão sobre comunhão interfé, ecumenismo, apostasia interreligiosa. Apostasia interreligiosa, eles se reúnem com hindus, muçulmanos, tudo isso que eles mostram na TV, certo? Então, eles oram juntos e concordam juntos. Agora, isto é abominação. João capítulo 3, versículo 3. Então, fujam desta apostasia. Por causa desta apostasia, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo aqui. Então não nos fale de outro Deus, a não ser que você aceite Cristo Jesus como Senhor. Prepare o caminho. O Messias está vindo.